Feliz sábado, povo de Deus. Quem está dormindo, levanta a mão. Ainda conseguimos vir aí acordado, pelo menos para levantar as mãos, né? Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês que deixaram o seu espaço, o seu conforto em casa para poder estar aqui adorando o nosso Deus nessa manhã gostosa de sábado, porque está quase fria, mas não chega a estar totalmente fria ainda, né? Mas deu uma refrescadinha e isso é bom que aconteça no mês de julho, né? É ruim frio no mês de dezembro, mas em julho é bom que aconteça aí o friozinho gostoso. E eu quero convidar vocês nessa manhã a abrir sua Bíblia num livro e capítulo muito conhecido de cada um de nós, Mateus capítulo 5, e nós vamos então encontrar um versinho aí já bastante conhecido também, para podermos meditar e tirar algumas lições dele para a nossa vida nessa manhã de sábado aqui. Capítulo 5 de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 5, e nós vamos ler ali o versinho 6. Capítulo 5, verso 6. Na minha Bíblia, ela é a linguagem antiga ainda, ela diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Talvez tenha alguém aí com a Bíblia na linguagem de hoje que vai usar aí outros termos, né? Já vai começar aí, felizes são aqueles, né? E de repente outras linguagens aí que vai trazer um entendimento até mais claro também, né? Mas nessa linguagem aqui, bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós estamos numa época em que fala-se e preocupa-se com a fome da humanidade, certo? Tem países onde a fome predomina. Nós estamos num país onde existe fartura, mas que ainda existem pessoas também passando fome, ou alimentando-se muito mal. Eu nunca senti fome física, assim, fome mesmo. Já fiquei de jejum 24 horas, 30 e poucas horas, um pouquinho mais ali, mas é uma situação ali que você sente vontade de comer. Mas fome, aquela fome assim, de doer mesmo, de olhar para todo lado e pensar, não tem o que comer. Então eu vivi, desde a minha infância, passávamos assim alguns apertos, algumas dificuldades, mas o alimento sempre tivemos para preencher nossas necessidades, para suprir todas essas necessidades. O hino que nós cantamos aqui no início, vem falando sobre todos os que têm sede para vir aonde? As águas. Todos vós que tendes sede, vinde as águas. Agora nosso verso bíblico vem falando então sobre um outro detalhe que atende também as necessidades fisiológicas aí. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Serão fartos. Eu lembro, eu era ainda bem garoto, quando num dos informativos das missões veio um relato onde a ADRA estava realizando um sopão comunitário num local onde a fome predominava grandemente. E aí as pessoas fizeram ali filas para receber uma tigelinha de sopa. E aí algo chamou a atenção, porque assim, entre aquelas pessoas que estavam, eles iam interrogando e conversando com as pessoas, fazendo amizade,
e perguntando às vezes se tinha gostado da sopa, até para saber, né, se repetiriam aquilo ali ou não. E chegaram para um senhor e perguntaram para ele. Ele tinha entrado na fila ali mais de uma vez, ele tinha pego uma tigelinha, depois ele foi, pegou uma segunda e pegou uma terceira vez. E aí alguém então perguntou para ele se estava gostosa aquela sopa. E aí ele falou assim: a terceira estava gostosa. A terceira estava gostosa. A fome era tão grande que as duas primeiras ele não tinha sentido o sabor. A preocupação era encher a barriga, suprir a necessidade. Mas aqui hoje nós não viemos falar de uma fome física. Nós vamos tentar entender a lição desse versinho, que são felizes os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. E vamos entender um pouquinho então, o que é ter fome e sede de justiça? E encontrei algumas declarações aqui que são interessantes. Ter fome e sede de justiça também significa desejar estar livre do poder do pecado em nossa vida diária, um poder que nos induz à sujeição aos maus hábitos e a relacionamentos deficientes. Tem uma outra situação que diz assim: mas ter fome e sede de justiça é mais do que isso, é o desejo de ficar livre do próprio desejo de pecar. Ontem estava estudando com uma senhora e ainda lá estava comentando com ela. Falei assim: eu já sou velho de igreja, de contato com a palavra de Deus. Já faz algum tempo que eu tive contato com a Bíblia e já pude ler a Bíblia várias vezes, já pude fazer alguns estudos mais profundos sobre a Bíblia e pude conhecer a vontade de Deus para a minha vida. E vocês acreditam que até hoje eu ainda peco? Até hoje eu ainda peco, e tem hora que dou umas escorregadas tão feias que eu fico com vergonha. E ter fome e sede de justiça, segundo aqui um conceito, é termos a liberdade, ou seja, ficar livre do próprio desejo de pecar. Já aconteceu com vocês de pecar uma vez? E aí até na hora de você pedir perdão para Deus, você fica um pouquinho assim preocupado em pedir perdão, porque você já está com vontade de pecar de novo. E você sabe que amanhã pode ser que você vai escorregar naquele mesmo pecado. É isso, sentir fome e sede de justiça é conseguir alcançar a liberdade dessa própria vontade, desse próprio desejo de pecar. No fim das contas, então, ter fome e sede de justiça é ficar livre do eu, da centralização do eu, porque o eu é o que faz com que a humanidade, o amor próprio é o que faz com que a humanidade seja miserável. Mas então, o que esse verso está nos querendo dizer? O que é essa justiça de que Jesus está falando? Do que é que eu preciso ter fome mesmo? Então, se está falando aqui que não é para ter fome de sopa, ter fome de pudim, ter fome de macarronada, não é ter fome de churrasco. Não, mas do que é então que eu preciso ter fome? Por que a Bíblia está dizendo aqui que felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos? Que fome então está dizendo? É a fome da transformação. Ter fome de ser transformado. Ter fome e sede de justiça num mundo onde justiça já está desacreditada. Ter fome e sede significa ser como Deus em caráter, ser transformado a tal ponto de nós começarmos a pensar como Deus, a desejarmos como Deus, a sonharmos como Deus. E essa transformação, ela acontece de que maneira? É Deus tirando de nós aquele que era que fazia confusão, agora ele passa a ser
um pacificador. Aquele que tinha concupiscências e impureza de coração, Deus vai trazer o quê? Um coração puro, transformar a nossa vida. O que era egoísta e mesquinho passa a ser então o quê? Um cristão misericordioso, alguém que vai fazendo um caminho inverso. E Deus deseja que cada um de nós tome Ele como um caráter, modelo, como alguém a ser seguido, um modelo completo e pleno. Hoje de manhã já foi estudado um pouco aqui na lição. Se você quer ser um cristão, você tem que ser igual a Cristo. E a lição que nós tiramos ali foi que Cristo orava, e se eu sou um cristão, eu também vou ser alguém que vai viver orando, intercedendo e preocupando-se com as outras pessoas. Deus procura nos encher com o seu Espírito, porque só através do seu Espírito é que nós podemos ter condições de viver corretamente a vida cristã. Mas a preocupação hoje, irmãos, e a preocupação desse verso bíblico, é que muitas pessoas não têm mais fome, muitas pessoas não têm mais sede. Outro dia eu estava conversando numa outra igreja que fui pregar, conversando com os irmãos lá e falei, existe algo que está sendo assim desperdiçado, são os templos, as igrejas. Teve noite aqui de nós termos 6 pessoas, e alguns chorando em casa, que eu encontrei irmãos aí que estão acima da idade que está permitida, chorando de vontade de poder estar congregando aqui. E de repente nós que estamos nessa idade que pode, nós que estamos em condições, estamos desperdiçando as oportunidades. Um dia pode ser que a gente não tenha essa oportunidade mais, e nós vamos olhar para trás e falar, por que eu não fui? Por que eu desperdicei? Ter fome e sede de justiça é ter fome e sede da palavra de Deus também. Ter fome e sede de ser semelhante a Jesus. Salmo 63, verso 1, vamos ler esse versinho, ver que lição nós podemos tirar aqui também. 63, verso 1. Salmo 63, verso 1. Olha o que diz o salmista: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Vocês já pegaram uma mangueira e jogou lá no terreiro, assim, naquela terra seca, naquele horário do sol quente, e você jogou água, e quando você desligou a mangueira, você olhou lá naquele chão, o que aconteceu com ele? Seco, continuou seco do jeito que estava. Você apagou a poeira que estava solta ali em cima, mas ele continua seco. E o salmista diz que ele almejava a Deus, tinha fome e sede de Deus, como uma terra árida, como uma terra seca, que tudo que viesse absorveria dessa maneira. Diz que as forças aliadas na Primeira Guerra Mundial estavam perseguindo os inimigos turcos para que pudesse expulsá-los da proximidade das fontes de águas que eles tinham ali no deserto da Arábia. E eles lutaram e estavam conseguindo vencer e expulsar os inimigos ali, e deixaram então os camelos aos cuidados de alguns soldados, os camelos que estavam com as provisões de água, e foram empolgados ali expulsando o inimigo, e de repente as reservas de água deles se acabaram, e eles começaram a sentir dor de cabeça, e a boca começou a ficar ressecada, e eles precisavam voltar agora e chegar até onde estavam as provisões de água. Diz que foi muito difícil,
Mas o mais terrível foi que quando eles chegaram, algumas pessoas já estavam desmaiando, alguns até chegaram a morrer pelo caminho, e agora eles tiveram que organizar por grau de prioridade. Estava ali a quantidade de água que eles precisavam, tinha também alguns poços de águas ali, mas não tinha condição de milhares de pessoas tomar água no mesmo minuto. E eles foram organizando então, colocando as pessoas que estavam mais frágeis, que estavam mais debilitadas, para serem saciadas primeiro. E diz que esse processo demorou 4 horas. Aqueles que já estavam com sede, que chegaram já muito debilitados também, mesmo os mais fortes, até que o último homem tomasse água, demorou 4 horas. Estava ali a poucos metros da água, mas eram muitas pessoas, e foi sofrido ter que esperar por 4 horas para poder matar a sede. Como estamos nós? João 4, verso 14, vamos ver o que diz o Evangelho de João, capítulo 4, verso 14. João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas como entender isso então? Se você teve contato com a palavra de Deus, você bebeu dessa fonte verdadeira, o que Jesus disse? Aquele que tomar da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas vai ter vontade de tomar mais água, será? Nunca mais terá sede, mas vai ter vontade de tomar água? Precisa? Você vai estar suprido, mas não vai estar completo. Você todos os dias, quantas vezes vocês tomam água? Quantas vezes? Todos os dias? Várias vezes ao dia? A mesma coisa, você não vai viver mais sedento, procurando, batendo para todo lado, procurando encontrar uma água que supra as suas necessidades, mas você vai ter vontade de tomar novamente e de participar dessa água. Olha o que João capítulo 6, verso 35 nos diz aí também. Seis 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vai estar suprido, vai vir até mim e vai encontrar tudo isso, tudo aquilo que precisa. Mas e quem não buscar nessa fonte verdadeira, o que vai acontecer? Eu quero lembrar com vocês então aqui uma história bem conhecida de vocês, a história do filho pródigo. Conhecem a história do filho pródigo? Como que foi a situação do filho pródigo? Gastou tudo dissolutamente, chegou no momento que as coisas apertaram para o lado dele, não tinha mais dinheiro, dificuldade para conseguir um trabalho, e chegou um momento que ele sentiu fome, e eu acredito que ele sentiu bastante fome, vamos assim dizer. Você já sentiu fome alguma vez, ao ponto de olhar para uma lixeira e imaginar o que tinha dentro de uma sacolinha daquela? Já aconteceu isso com vocês? Olhar numa lixeira e pensar que talvez tinha uma colher de arroz azedo ali dentro de uma sacolinha daquela, ao ponto de você sentir vontade de comer alguma coisa? Talvez tenha um copinho com uma migalhazinha de iogurte, ele ainda está azedo já, mas eu tenho fome. Ou um pedaço de maçã podre. Já sentiu esse tipo de desejo? Aquele jovem, ele chegou a uma situação tão profunda de fome, de necessidade ali, que ele olhava para a comida dos porcos e ele sentia vontade de comer. Ele sentia vontade de comer. Que ponto nós temos fome e sede? Ô Dani, coloca para nós aqui no videozinho aí.
Eu só quero tirar uma liçãozinha aí com vocês, dentro desse conceito aqui. Aconteceu um episódio lá em casa esses dias, e aí minha esposa conseguiu gravar. Dá uma olhadinha no moço. Uma mão está cheia. As crianças maiorzinhas tinham comido bolo, e aí esfarelaram pedaços de bolo e caiu pelo chão. E não faz parte do cardápio dele ainda, mas discretamente ele conseguiu se envolver lá no meio, e olha só o drama. Tinha fome, será? Tinha fome. Não tinha muita fome, mas ele tinha fome talvez já naquele momento. Tinha vontade de comer. Beleza, Dani. Porque no momento que ele tem fome de verdade, ele começa a falar em línguas. E aí ele não pode ver a mãe dele passando para lado nenhum. E aí ele chora, e aí ele clama, e no momento que ele tem muita fome mesmo, ele joga os braços, e aí as coisas ficam mais sérias. Aquele jovem filho pródigo, no momento que ele teve fome, ele teve vontade de comer a comida dos porcos. Eu sei que ele aí não tinha conhecimento que a comida do chão não deveria ser comida. Para ele tudo que ele encontra pelo chão é comida, tudo vai à boca. Mas aquele jovem sabia que a comida dos porcos não era comida para ele. Mas a fome dele aumentou, e aumentou tanto, que no momento que ele teve muita fome, qual foi a atitude daquele filho? Ele não ficou olhando para a comida dos porcos. Ele falou: eu vou para a casa do meu pai. Lá na casa do meu pai tem comida, tem muita comida, tem comida boa. Os funcionários do meu pai comem comida boa, comida quentinha, comida preparada na hora, comida em abundância, é alegria na casa do meu pai. Quando aquele jovem teve muita fome, ele teve vontade de comer comida boa, de buscar comida boa. Nós, como cristãos, precisamos saber onde nós encontramos comida boa, onde nós podemos preencher as nossas necessidades, nossos anseios. Quem aqui já fez regime alguma vez? Pera aí, levanta a mão aí bem forte. Alguém já fez regime? Tem uns que faz regime de engorda, outros faz regime de emagrecimento e assim por diante. E quem aqui já comeu uma barrinha de cereal quando estava no período de regime? Fala: eu vou comer só uma barrinha de cereal, porque daí vai suprir ali uma necessidadezinha, e ao mesmo tempo não vou ficar com tanta fome, mas também não vou comer um prato de comida. Às vezes, como adventista, como cristãos, nós comemos uma barrinha de cereal espiritual, só um detalhezinho, só para não morrer. De vez em quando nós lemos um verso bíblico, de vez em quando nós fazemos o pôr do sol, lá de vez em quando nós falamos de Jesus para alguém, de vez em quando nós lembramos da palavra de Deus, de vez em quando nós percebemos que só Jesus é que tem o pão da vida, que é o pão da vida, só Ele pode suprir toda a nossa necessidade. E às vezes a gente fica nessa mesma circunstância, escolhendo o que nós queremos comer daquilo que Ele nos oferece. E eu digo a vocês, vir à igreja é ter fome e sede de justiça, sim. Mas se você depender simplesmente do alimento que você recebe aqui na igreja, você está comendo somente uma barrinha de cereal. Marcos até fez uma pergunta para nós hoje que deixou a gente assim, talvez com a cabeça baixa, né, Marcos? Quantos estudaram a lição da escola sabatina essa semana? E aí ele conseguiu contar numa mão, né? Conseguiu contar numa mão. E o estudar a lição da escola sabatina todos os dias é uma maneira de estudar a Bíblia.
O estudar livros do Espírito de profecia é uma maneira de estudar a Bíblia, e o estudar a Bíblia por si só já é uma maneira de nós termos comunhão com Deus. E se nós não fazemos isso, é o que a Bíblia está dizendo aqui em Mateus 5, verso 6: felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, que querem ser semelhantes a Jesus. Felizes são esses que têm vontade de estudar a palavra de Deus, que têm vontade de pegar a Bíblia, que têm vontade de cantar louvores a Deus, pessoas que têm vontade de orar, pessoas que têm vontade de ficar na presença de Deus. E vivemos hoje num momento de inapetência espiritual. Não se tem mais vontade, não se tem mais desejo. Tem 5 Bíblias lá em casa e todas estão empoeiradas. E às vezes eu até lembro de pegar a Bíblia para vir na igreja, o dia que vem na igreja. E às vezes você ainda fala: não, deixa minha Bíblia lá, não sei nem onde é que ela está. Lá na igreja tem no balcãozinho lá algumas Bíblias, eu pego aquelas lá mesmo. Não é isso que acontece às vezes? Não estou aqui para falar o que está acontecendo na sua vida, ou na minha vida, ou nada disso. A Bíblia que foi trazendo para nós aqui alguns relatos. Ter fome e sede de justiça é ter os pensamentos de Cristo. Números 23, verso 10, lá no finalzinho dele, traz um conceito que ele às vezes pega fundo no nosso coração. O livro de Números, capítulo 23, o verso 10. É uma história bem conhecida, e eu, quando criança, decorei bastante essa história, e eu achava interessante que era uma história diferente de todas as outras, e um tanto inusitada, mas vamos lá. É a história de Balaão, Números 23, verso 10. Vem aqui numa das situações em que Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus, e ele fez ali um relato dizendo que não amaldiçoaria e tal, mas ele estava lá tentando ganhar o dinheiro, os prêmios, as honrarias que aquele rei estava oferecendo para ele. E lá no final do versinho, ele colocou assim, as 2 últimas frases: que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Que eu morra a morte do justo. Quem aqui gostaria de morrer a morte do justo? Ter a certeza de que a coroa da justiça está guardada? Ter a certeza de que combateu o bom combate? Ter a certeza de que foi um verdadeiro cristão? Ter a certeza de que tem um céu garantido? Se existe algo que nós podemos sentir vontade, talvez seja esse: que a minha vida termine assim, tendo a certeza da eternidade. Mas o que Balaão não queria era viver a vida do justo. Ele queria ter a recompensa do justo, queria ter a morte do justo, mas ele estava com o coração agarrado e apegado à vida dos ímpios, as coisas que os ímpios ansiavam, as coisas que os ímpios pensavam, as coisas que os ímpios imaginavam. Ter fome e sede de justiça é ter vontade de viver a vida do justo. É ter vontade de viver e andar na presença de Deus. É ter vontade de estar livre da dependência das coisas terrenas que promovem a nossa própria satisfação. E eu quero ir concluindo com vocês, analisando que os que vêm a Jesus de modo nenhum Ele os lança fora, o que ele próprio Jesus diz em João 6,37. Todos os que têm fome e sede de justiça serão fartos. E Deus promete nos conceder 3 justiças. E aqui nós tiramos uma outra lição. Primeira justiça, a justiça perdoadora. Não importa quem eu tenha sido, não importa quão fundo no poço eu tenha caído, não importa o tamanho dos meus pecados, Deus promete que se eu crer e for batizado, que Ele vai perdoar todos esses pecados cabeludos e feios e esquisitos que tiver. Ele vai perdoar todo, e Ele me concede então a justiça perdoadora. Aí existe a segunda justiça que Ele me promete também.
que é a justiça santificadora, Ele promete me dar a capacidade de viver uma vida santificada. E como que acontece essa vida santificada? A vida santificada acontece no meu dia a dia. Ter fome e sede de justiça é ter vontade de viver uma vida semelhante à de Jesus. E se antes eu xingava, agora, na vida santificadora, na justiça santificadora, eu não posso xingar mais. Se antes eu falava palavrão, agora, na vida santificadora, eu tenho que abandonar os palavrões. Se antes eu transgredia o sábado e invadia as horas sabáticas, como que vai ser a minha vida santificadora? Vou respeitar os planos e propósitos de Deus para a guarda do sábado. Se antes eu vivia com pensamentos impuros e desejando as coisas que qualquer mundano deseja, eu passarei então a ser uma pessoa que pensa os pensamentos de Cristo, que vive uma vida semelhante à de Cristo. E Ele promete também a terceira justiça, que é a justiça glorificadora. A primeira parte, que é a justiça perdoadora, Jesus nos oferece ali no primeiro momento que cremos. E a terceira depende da segunda. Se eu não aceitar a justiça santificadora, não poderei receber a justiça glorificadora. Essa nós só receberemos por ocasião da eternidade. E eu quero receber essas três justiças da mão de Jesus. Essa quarta bem-aventurança, ela é bem categórica. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Serão fartos. Ellen White, no maior discurso de Cristo, página 18, ela disse assim: a justiça de Deus se acha concretizada em Cristo. Recebemos essa justiça recebendo a Ele. Não é por meio de penosas lutas ou fatigante lida, nem de dádivas ou sacrifícios que alcançamos essa justiça. Ela é, porém, gratuitamente dada a toda alma que dela tem fome e sede. E eu quero ler mais 2 versinhos para vocês aqui, e nós vamos concluir. Isaías capítulo 55, e o verso 1. Isaías 55 e o verso 1. É onde baseia-se o hino que nós cantamos inicialmente aqui. O que diz na Bíblia de vocês? Se alguém encontrou, pode ler bem forte para nós. Todos vós, que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar